Em 1966, os céus do Vietnã eram um lugar perigoso para os pilotos americanos. A moral estava baixa e os MiGs inimigos ágeis e letais pareciam caçá-los à vontade. A Força Aérea dos Estados Unidos, a mais poderosa do mundo, estava com dificuldades na guerra aérea. Eles precisavam de um líder, mas o que receberam foi um rebelde. Um coronel de 44 anos com um bigode gloriosamente fora do regulamento e um desprezo total pela burocracia que o mantinha longe da luta. E ele estava prestes a planejar a armadilha aérea mais engenhosa da história militar. Essa é a história de como um homem mudou uma guerra com pura audácia e brilhantismo. Esta é a lenda de Robin Oates. Nascido em Honolulu, no Havaí, em 1922, mas criado principalmente em Hampton, na Virgínia, Oates era filho de um general da Força Aérea e parecia ter querosene nas veias, mais conhecido por seu trabalho no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial. O destino parecia traçado, mas Oates não era apenas a sombra do seu pai, ele era uma força da natureza por si só. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Oates estava pronto. Formado em 1943, ele passou por treinamento de combate e foi lançado no Teatro de Operações Europeu. Voando o P-38 Lightning e depois o P-51 Mustang, ele rapidamente provou que seu talento era inato. Ele era agressivo, instintivo e letal, tornando-se rapidamente um as. Ao final da guerra, aos 22 anos, ele já era major e comandante do esquadrão. As fontes divergem ligeiramente, mas acreditam a ele mais de 100 missões de combate e entre 12 a 13 vitórias aéreas confirmadas na Segunda Guerra Mundial. Ele era um herói de guerra, um as duplo, mas sua maior prova de fogo ainda estava por vir. Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram frustrantes para Robin Oates. Enquanto a nação celebrava a paz, Oates via uma força aérea se tornando complacente. A nova doutrina era dominada por bombardeiros estratégicos e pela bomba atômica. Generais que nunca haviam travado um duelo aéreo declaravam que o combate a curta distância, o dogfight, estava obsoleto. Para Oates, isso era um absurdo. Ele acreditava que as guerras sempre seriam vencidas por guerreiros, não por máquinas que lutavam à distância. Ele se sentia um lobo em um zoológico. Sua carreira estagnou. Ele assumiu postos de comando em bases tranquilas, voou em equipes de acrobacia e até serviu um programa de intercâmbios com a Força Aérea Real Britânica. Durante esse período, ele se casou com a estrela de Hollywood Ella Raines, mas a inquietação permanecia. A Guerra da Coreia veio e foi, e para o seu desapontamento, Oates foi mantido em funções administrativas, considerado valioso demais para o combate. Ele assistia impotente, enquanto os pilotos americanos lutavam contra os MiGs pilotados por norte-coreanos e chineses, sentindo que seu lugar era lá. Essa sensação de ser um leão enjaulado apenas aguçou seu apetite para o que viria a seguir. O destino estava prestes a lhe dar a chance que ele tanto esperava. Em 1966, a chance finalmente chegou. O coronel Robin Oates, aos 44 anos, foi nomeado comandante da 8ª Ala de Caça Tático na Tailândia, a unidade que ele transformaria na lendária Wolfpack, ou Matilha de Lobos. Sofria pesadas perdas para os MiGs norte-vietnamitas, e a moral estava no chão. Oates não chegou como um burocrata, mas como um furacão. Sua primeira ordem foi para si mesmo. Ele lideraria pelo exemplo. Colocou-se na escala de voo como qualquer outro piloto participando de missões sobre o Vietnã do Norte. Ele queria que seus homens soubessem que seu comandante estava no cockpit com eles, enfrentando os mesmos perigos. Sua energia era contagiante. Ele reformulou táticas, exigiu treinamento rigoroso e incluiu um espírito de agressividade controlada. E então veio o bigode. Como um ato de desafio, Oates começou a deixar crescer um bigode farto, violando os regulamentos militares. Essa era sua maneira de dizer aos burocratas que no meio da guerra a aparência importava menos do que a habilidade de lutar.
O bigode tornou-se um símbolo, um dedo do meio silencioso para o sistema. Seus homens o adoravam por isso. Significava: eu sou um de vocês, estou aqui para lutar e não para seguir regras sem sentido. A moral da Wolfpack disparou. A matilha agora tinha seu líder alfa e ele estava faminto. O início de 1967 marcou a virada. Os pilotos de MiG-21 do Vietnã do Norte, guiados por radar, tinham uma tática eficaz. Eles geralmente evitavam o confronto direto com os caças F-4 Phantom, mas atacavam com velocidade e de surpresa os bombardeiros F-105 Thunderchef, que eram mais lentos e vulneráveis quando carregados de bombas. Olds estava farto. Se os MiGs não queriam uma luta justa, ele os enganaria. Assim nasceu a Operação Bolo. O plano era uma obra-prima de engano, um cavalo de Troia do século XX. Ele faria com que seus caças F-4 Phantom se passassem por uma formação de bombardeiros F-105. A execução foi meticulosa. Os Phantoms foram equipados com os mesmos pods de interferência eletrônica, voaram nas mesmas rotas, altitudes e velocidades dos bombardeiros e usaram os mesmos códigos de rádio. Em 2 de janeiro de 67, a armadilha foi montada. Os operadores de radar norte-vietnamitas viram o que esperavam, os F-105 entrando em seu território. E eles morderam a isca. Os MiGs decolaram para interceptar os bombardeiros, mas quando mergulharam através das nuvens, pronto para o abate, não encontraram ovelhas, encontraram lobos. O que se seguiu foi um dos combates aéreos mais unilaterais da história. Em cerca de 12 minutos, a Wolfpack de Olds dizimou a força inimiga, abatendo 7 MiG-21, uma parte significativa da frota de interceptadores do Vietnã do Norte, sem perder uma única aeronave americana. Olds, liderando a missão, abateu um deles pessoalmente. A Operação Bolo foi um golpe devastador que quebrou a confiança dos pilotos de MiG. A Operação Bolo cimentou o status de Olds como uma lenda. Sob seu comando, a 8ª Ala de Caça Tático se tornou a unidade que mais abateu MiGs no Sudeste Asiático. Ele pessoalmente abateu 4 aeronaves inimigas no Vietnã, elevando seu total para 16 ou 17 vitórias confirmadas, dependendo da fonte, tornando-se um as triplo. Diz a lenda que ele evitou deliberadamente a 5ª vitória no Vietnã, sabendo que, como as, seria retirado do combate para uma turnê de relações públicas, algo que ele desprezava. Seu impacto foi além das vitórias. A tradição dos Mustache March, ou Marcha de Bigode, um protesto bem-humorado e simbólico contra regras excessivas, continua informalmente na Força Aérea até hoje. Mais importante, ao retornar para casa, ele usou sua fama para defender um treinamento de combate aéreo mais realista. Suas críticas contundentes foram uma influência importante que ajudou a elevar a criação do programa como Red Flag, que revolucionaram o treinamento de combate aéreo da Força Aérea. No entanto, sua fraqueza teve um custo. Ele se aposentou em 1973 como general de brigada. Muitos acreditam que sua atitude rebelde o impediu de alcançar patentes mais altas, embora isso seja uma interpretação de sua carreira. Mas Olds nunca mediu seu sucesso pelas estrelas em seu ombro. Ele o media pela confiança de seus homens e pelo impacto no campo de batalha. Robin Olds faleceu em 2007 e foi enterrado com todas as honras no cemitério da Academia da Força Aérea. Sua vida foi um testemunho de uma verdade fundamental. As maiores lendas raramente são as que seguem as regras. Elas são as que as reescrevem. Ele foi um jogador de futebol All-American, um asa em 2 guerras, um líder carismático e um tático brilhante. Ele era a personificação do espírito do piloto de caça, agressivo, independente e mortalmente eficaz. Sua história não é apenas sobre vitórias no ar, é sobre a luta para garantir que os guerreiros do céu tivessem as ferramentas, o treinamento e a liderança de que precisavam para vencer. O bigode já se foi há muito tempo, mas o legado de Robin Olds, o líder da matilha de lobos, continua a voar alto.